Posso falar? Do Corinthians, vamos. Saudações corintianas. Nas alegrias e nas tristezas. São Caetano. Então, gente, boa noite para todas e todos. E sejam bem-vindos para esta noite da Escola da Cidadania, que está marcada e combinada este debate sobre a educação. A educação nesta cidade de São Paulo, que tanto queremos ver e tanto amamos e queremos que caminhe para o futuro. E todos nós que aqui estamos sabemos que o alicerce de toda esta construção é a educação. E realmente o nosso empenho é nisso. E por isso, com muita alegria, de acolhermos hoje à noite o secretário de Educação, César Calegari, que convido a fazer parte da mesa. Uma salva de palmas para o César Calegari, que já conhece de outros carnavais, lá de Taboão da Serra, quando era secretário de Taboão da Serra, tivemos diversas reuniões juntos sobre a educação que queremos na região, que depois vamos colocando alguns pontos sobre isso. Junto com vocês, eu não vou convidar para a mesa, mas tem uma equipe da Secretaria de Educação que é importante mostrar também, apresentar. O Marcos, levanta aí e mostra a cara para o Marcos. E já pegou tem alguns pecados na vida dele que já descobri, que é lá da turma do Padre Ticão, que é lá daquela região de Amelina Matarazzo. Depois temos Antônio. Que departamento você é, Antônio? Sou da CEPI. CEPI. Assessoria Técnica Convênios. Ótimo. A briga vai ser boa, viu? E temos o assessor de cerimonial, desculpa, o primo. Também ligado à educação, temos o já conhecido, já andou no pedaço, já deixou a marca dele por aí, o Alexandre, colaborador, ele vai vir sempre. Por favor, Alexandre. Vem aí, dar apoio para a empresa. E também o já conhecido e muito sempre presente subprefeito da região M. Boimirim, Antônio Carlos. Por favor. Então, gente, podem sentar, por favor. Vou passar a palavra para o microfone para o Rafael e vai abrir e deixar, depois vamos retomando e colocando as posições. Pode ser? Bom, boa noite a todas. Hoje a gente dedicou essa noite aí da Escola de Cidadania para discutir um pouco educação, a educação que queremos, a educação que estamos aí almejando e a educação que precisamos de fato, né? Então a gente agradece a presença de todos que estão aqui, que estão com essa preocupação de discutir a educação. E a dinâmica dessa noite vai ser começar primeiro pela comunidade, por nós que temos aqui algumas demandas específicas, mas também outras, e depois a gente passa a fala para os representantes do governo falar um pouco mais sobre educação. Então, por primeiro eu gostaria de convidar a Lourdes para representando aqui os movimentos de educação, falar um pouco, e depois a gente passa para a mesa para propriamente falar um pouco sobre educação, tá bom? Boa noite a todos, a mesa, todos aqui
participantes. É um grande prazer nos encontrar para discutir a educação que temos e que queremos, né? Então, eu sou Lourdes, eu sou do SEI Conveniado, Santo Dias, e nós estamos aqui para discutir a educação infantil, que a gente sabe que tem um déficit muito grande de vagas, e como nós bem sabemos que a proposta, eu acho que é aumentar os convênios, não é? Então, nós queremos aqui dizer um pouco da situação que a gente vive, as dificuldades que nós temos nos convênios, né? Então, eu já estou nas conveniadas desde há 23 anos, eu acho, desde a gestão da Luísa Londrina. Então, eu vi passar anos, mudanças, a gente avançou, a gente tivemos retrocessos, e nós achamos que a gente está num momento bem complicado ultimamente nos convênios. Muitas coisas mudaram, né? Porque antes as creches, elas eram, nós estávamos na assistência, né? E depois a gente veio para a educação e a gente tinha um sonho de realmente emancipar, da gente evoluir. E a gente vem evoluindo, sim, mas acho que a gente precisa evoluir muito mais. E para a gente evoluir, precisa ser mudado a política de convênio. Eu acho que do jeito que está difícil a gente conseguir continuar na proposta que está. Então, precisa ter um aumento significativo mesmo da verba per capita. Os nossos profissionais precisam ser valorizados. Eu acho que tem uma disparidade muito grande entre as pessoas que trabalham na rede direta e a rede conveniada. E nós tínhamos um sonho de igualar, porque todos nós somos professores, não é? Por que essa disparidade? O professor da rede direta trabalha 6 horas, se nós trabalhamos 8 horas. O professor da rede direta tem direito a ter formações, e a gente, assim, a organização que tem condição, ela fornece a formação. E as que não têm, os profissionais ficam sem formação, né? Então, precisamos estar vendo isso. A questão também, eu acho, dos recessos, a garantia do recesso, tanto no mês de julho, como também as férias coletivas do mês de janeiro. Porque nós temos, mas a gente pode a qualquer momento mudar, isso a gente tem que virar lei realmente, e a garantia de que janeiro seja fechado para férias coletivas, porque o nosso processo é diferente. Então a gente não tem como fazer revezamento funcionário da conveniada de tirar férias no meio do ano. Eu acho que tem que fechar assim em janeiro, para que todos saiam de férias. A questão da alimentação também, nós recebemos alimentação da prefeitura e parte da alimentação é comprada, mas é muito diferente. A gente recebe uma feira minúscula, a qualidade nem sempre é tão boa, então a gente precisa rever isso. Por que as conveniadas têm um tratamento diferente das diretas, né? Todos nós atendemos as mesmas crianças, não é? Sabemos que precisa ser aberto novas creches. Sim, eu acho que como entidade social, a gente quer continuar contribuindo, porque a gente acredita no nosso trabalho. E já temos a certeza de que o nosso trabalho é um trabalho muito bom. Para isso, precisa então que seja mudado. A gente não tem como ser olhado todas as organizações de forma igual. Então, um convênio que atende 60 crianças tem que ser diferente de uma que atende 120. Não dá para a per capita ser da mesma forma. Porque o que está acontecendo?
praticamente a verba está sendo paga só RH, a creche que atende um número menor de criança. Então, precisa ser olhado, porque, do contrário, eu acho que a organização não tem condição mais de fazer convênio se continuar da maneira que está. Outra coisa é a questão da carga horária, né, que eu já falei. Acho que a gente já... que os profissionais sejam de 30 horas semanais e não 40 como está, né? Eu acho que precisa também fazer uma avaliação institucional das organizações. Que trabalho é esse que temos? Afinal de contas, por exemplo, tem organizações que tem 20 anos, 25 anos aí trabalhando. Então, de repente, se vê numa situação complicada de até fechar suas portas. Por que está fechando? Vamos fazer uma avaliação institucional para ver que trabalho é este. Então, a gente está precisando que sejam revistos os convênios de todos os anos. A questão também do EOL, né? Que, por exemplo, nós estamos aqui na região, o sistema EOL foi dividido em setores. E esses setores, ele abrange uma área muito extensa, onde as crianças não conseguem ser atendidas próximas da sua casa. Então a gente tem problemas sérios da mãe que consegue a vaga, mas ela não consegue trazer seu filho até o SEI por conta da distância, né? Então acho que precisa ser pensado, ser revisto essa questão do sistema EOL e a regionalização, a setorização, na verdade. Outra coisa é a questão mesmo da região. Não dá para ser tratado as regiões iguais. Nós estamos numa área de manancial, onde a gente sabe que é muito difícil encontrar prédios para alugar, prédios legalizados, terrenos para construção. Então é muito complicado. O que acontece? Nós temos os nossos prédios alugados e a gente se depara com muitas coisas, muitas exigências por conta da lei. Eu entendo, precisa sim ser organizado, mas precisa ter uma flexibilidade. Não dá para a gente tratar todo mundo da mesma forma, analisar. Eu acho que os supervisores precisam ter bem clareza do que é um convênio. A gente se depara às vezes com alguns supervisores que muito endurecidos e acham que, na verdade, nos tratam como se fosse só como fiscalizadores, não olham como parceiros. Então, na verdade, eu quero colocar aqui hoje que a gente precisa discutir que parceria é essa que nós temos, né? Que a gente fala assim, os serviços das conveniadas é parceria. Mas que parceria é essa que nós temos? A gente precisa discutir isso, né? Eu acho que se a gente for parceiro de verdade, eu acho que a gente pode continuar. Se não tiver essa parceria de verdade, eu acho que não vai dar. É isso que eu queria colocar, tá bom? Obrigado. Bom, agora eu passo a fala para o subprefeito, ele vai fazer algumas considerações antes da gente falar propriamente com o secretário. Boa noite a todas, boa noite a todos. Boa noite, Alexandre, boa noite, secretário. Boa noite especial para o Padre Jaime, né? Lembrando que a alegria de um palmeirense é quando chega na segunda-feira. A outra vez você foi tirar do sarro mesmo. Eu não podia deixar de registrar como um bom palmeirense, né? Então, toda segunda-feira, né? Hoje é uma segunda-feira, né? Enfim, para mim é uma alegria estar aqui, né? Na Padre Jaime, conversando com vocês sobre educação, né? Recebendo a presença do secretário numa região, numa subprefeitura, onde a gente tem cerca de, se não me falha a memória, 11 mil crianças. É isso, Alexandre? Sem creche? 13 mil. Só em Mboi e Mirim. Nós temos 13, só em Mboi nós temos 13 mil crianças.
Então é um número assim absurdo, absurdo. Por mais creche que a gente faça, a gente não vai conseguir se não tiver os convênios de dar, enfim, é uma longa jornada, uma longa escada que a gente tem que subir aí para poder, você imagina, 13 mil pessoas, 13 mil crianças, né? Sem ter a creche. Quantas mães estão lá que podiam estar trabalhando, estão trabalhando outras coisas, enfim. Mas hoje é dia da educação, eu queria só cumprimentar vocês, enfim, vou passar a palavra para o secretário aqui. Boa noite, pessoal. Obrigado. Bom, agora o Alexandre vai falar um pouquinho da nossa, já que está propriamente pisando aqui, educação, ele conhece um pouco a especificidade da nossa região aqui, fica à vontade. Boa noite, gente. Primeiramente, secretário, eu queria assim, parabenizar a iniciativa, porque a Escola da Cidadania, ela tem encontros periódicos, aqui são encontros de formação da população, então eles sempre trazem para cá convidados para discutir com a população assuntos de interesse e de formação de cidadania mesmo, né? O grande objetivo aqui é instrumentalizar a população, de que ela conheça os seus direitos e lutem por esses direitos. Então, queria de novo, porque eu já estive aqui logo no começo, quando aqui cheguei, eles já me fizeram um convite, já participei de um momento aqui com eles e fico contente que sempre tem pessoas interessadas. A gente está tentando dar um formato para a Escola de Cidadania como curso de formação em parceria a DRE e a Unifesp, porque eles têm uma parceria com a Unifesp, para que a gente garanta como formação para os educadores que fizerem parte desses momentos de terem pontuação, né? Que a gente acha que os nossos educadores é importante que eles conheçam a região, entendam como isso funciona, e a parceria com a Unifesp para nós é de suma importância, né? Bom, tem um monte de coisinha para a gente falar, né? Mas eu falei assim com o secretário que a gente pode dividir as falas, mas ainda a gente aqui trabalha enquanto educação juntando MBoi e Campo Limpo. Então, muitas vezes os dados eles são misturados, né? Para mim é sempre difícil dividir lá o que é MBoi e o que é Campo Limpo. Mas eles aqui já sabem, já até disseram, né? E a discussão de hoje é educação infantil. A nossa demanda reprimida é grande, né? Já foi dito aqui, e Campo Limpo tem um tanto a mais que esse, né? Se não mais. E a gente tem feito um esforço bastante grandioso de aumentar, assim, porque a gente sabe que só com as construções a gente efetivamente não dá conta dessa demanda reprimida, que não é demanda reprimida de 2013, era uma demanda que vem há longos anos, né? E eu vou dizer, a cada vez que a população reconhece como direito da criança, ela batalha mais. Então as crianças que não haviam batido a porta da DRE agora estão lá batendo. Então a gente sabe que essa é uma demanda constante e crescente, pelo menos por enquanto, né, padre, que passou o dado aqui, que as crianças continuam nascendo, né? Então a gente tem procurado bastante a parceria com a rede conveniada. Já tivemos alguns momentos de encontro com as entidades, dizendo da nossa expectativa de ampliação desse atendimento. E o secretário até perguntava se a gente tem dados de construção aqui nessa região, né? Quando eu cheguei, estava no plano de obra mais de 16 equipamentos sendo construídos na região. E segundo a previsão do plano de 4 anos, secretário, a gente beira lá as 50 unidades para serem construídas aqui, né? Englobando MBoi e Campo Limpo. Então, são bastante unidades e a gente espera, com esse tanto de construções, atender parte dessa demanda reprimida. Mas a gente entende que sem a parceria com os convênios, a gente também não consegue avançar. Então, esse é o nosso objetivo constante aqui, né? Eu vou responder um pouquinho a Lourdes. Cadê Lourdes? Dizer de algumas ações
da diretoria, né? Que eu acho que tem coisas que é mais micro e outras são políticas mais macro, né? Em relação à formação, obviamente está posto na legislação que a gente não pode garantir a formação de todas as educadoras da rede conveniada, mas a DRE tem feito constantemente ações em que convida a rede conveniada, assim como a Secretaria também fez agora recentemente com o primeiro seminário de educação infantil, a gente convida a rede conveniada a participar desses momentos de formação. E nos cursos que a gente oferece também, a gente disponibiliza para participação, nem que seja como ouvinte, mas a gente disponibiliza a formação para essas educadoras que a gente entende que estão atendendo as nossas crianças e que é importante também, né? Em relação aos convênios, a adequação dos prédios, né, gente? Isso é importante dizer. Existe desde 2011 a portaria 3479, que instituiu os padrões básicos de infraestrutura para as unidades de educação infantil, que é isso um pouquinho que a Lourdes está dizendo. E para as unidades que já estavam em funcionamento, na publicação daquela portaria, foi instituído o tal do plano de adequação. Então, as novas, a gente já trabalha com o padrão mais ou menos estabelecido. As que estavam em funcionamento, existe todo o plano de adequação, né? A gente tem trabalhado muito com a supervisão escolar, de que tem assim o plano de adequação, que tem os prazos, né? E que a gente vai, na medida que a entidade vai atendendo, a gente vai acompanhando o processo de adequação, né? É importante dizer que essa portaria, ela também está baseada em legislações federais, então, e tudo para tentar dar mais qualidade no atendimento. Mas a gente compreende que como é que as entidades vão fazendo essa adequação dentro dos recursos possíveis, né? Então, mas a gente tem feito esse trabalho com a supervisão escolar, no acompanhamento mais de perto. E, para não tomar muito tempo, eu queria dizer, se não está claro ainda, mas deixar muito claro isso, que a diretoria tem feito um esforço grande de buscar parceiros. Aqui na região de Mboi nós temos uma dificuldade, né, Padre Jaime, porque os nossos prédios, eles têm mais dificuldade de atender a legislação posta para a celebração de convênios, né? Mas mesmo aqui o padre tem procurado outros prédios para a gente poder celebrar convênios. A gente tem tido bastante dificuldade nessa região do lado de cá, por ser mais área de manancial, e aí tem toda uma problemática, né? Mas hoje na DRE Campo Limpo nós temos 96 unidades conveniadas. Só que na região de Mboi são 59, né? Então, é um número. A gente sabe que em outras regiões da cidade tem até mais convênios do que aqui, mas a gente está bem ali competindo em número de conveniados, nós estamos bem próximos, né? Em andamento na DRE, neste exato momento, nós temos 5 propostas de celebração que provavelmente caminharão para atendimento já no início de 2014. Então, são números, né, que tentam atender um pouco essa demanda presente aqui na região. Agora, eu falo sempre, quando o secretário fez a entrevista lá com nós, diretores regionais, comigo em particular, dizia: bom, Alexandre, você me apresentou todos os problemas da região do Campo Limpo, quais são as possibilidades? E aí, vou dizer, secretário, que assim, eu descobri muito particularmente aqui que é na diversidade que se cria. E aqui é uma região de muita luta, né? Por ser uma região muito carente, mas de muita luta, de pessoas muito parceiras, em que não tem um momento que a gente não peça ajuda, que a gente não tenha metido. Então, eu queria agradecer imensamente o convite. Vou ficar aqui para as perguntas e respostas, tá bom? Obrigado, viu, gente? Obrigado, Alexandre. Antes de passar a palavra para o secretário, gostaria de fazer algumas ponderações, acrescentando um pouco o que Alexandre começou.
eu acho que a região tem história. E essa história tem sido não é uma história de 96 para cá, é uma história dos anos 70 para cá. A gente pode dizer do movimento contra a carestia, do movimento por transporte, ainda nos anos 70, quando eu ainda estava em Budas Artes, acompanhava os movimentos daqui. Portanto, esta história deve ajudar-nos a olhar para frente. A partir de 96, quando a violência estourou na região, a gente colocava entre as 3 causas da violência a ausência do poder público na região. E, infelizmente, 17 anos depois, isso continua sendo uma das verdades. A violência caiu muito, mas ainda somos um dos primeiros lugares na cidade de São Paulo. Caímos de 130 para em torno de 25, enquanto a média para São Paulo é 11 assassinatos por 100 mil habitantes. Portanto, ainda temos muito a caminhar. E ainda a gente percebe muito, de modo especial, como eu falei no início, o alicerce de uma sociedade é a educação. Acho que a Lourdes falou dos convênios. Eu tenho brincado aqui, quando eu for prefeito, eu vou conveniar todas as creches, porque é bem mais barato, a gente passa o ônus e não leva o bônus, assim? Então acho que a questão tem que ser vista com muita seriedade. Nós temos aqui na região da Diocese de Campo Limpo o que chamamos o grupo dos prefeitos, que cada vez vai tratando de alguns assuntos especiais para a região. Quando o César era secretário de Taboão da Serra, fizemos algumas reuniões juntos. E nessas reuniões tinha os secretários dos municípios vizinhos, estava junto a Rose de Embu e outros pensadores ligados à saúde. E desenvolvemos 6 pontos básicos para a educação. E vou tentar lembrar estes 6 pontos. Depois de ser secretário de Embu, César foi para o Ministério de Educação em Brasília. Mas isso deve ter sido em torno de 2008, 2009, que estávamos juntos. Era por aí, César? Por aí. E os 6 pontos era, a gente marcava o primeiro ponto, Sistema Único de Educação. Porque está uma brincadeira por aqui, uma escola estadual tem alguma coisa, outra escola municipal tem outra coisa, não? E a ideia era municipalizar todo o ensino até o fundamental. Depois, ensino médio ser estadual e universitário ser federal. Isso era a nossa ideia, nosso pensamento na época. Mas hoje eu estou querendo inverter isso, para ser universitário fundamental e médio estadual e... Não, universitário municipal, médio estadual e ensino fundamental ser do Ministério, ser federal. Porque para pensar, porque não podemos pensar só em São Paulo, temos que pensar no Brasil aí afora. Mas o segundo ponto era, nos nossos 6 pontos, era a valorização dos educadores, dos professores. E essa valorização não é apenas no salário, que quando se olha para os professores ou só pensa no salário, mas que tem muito mais a capacitação a pensar na área dos professores a ser valorizado. O terceiro ponto, olhando de modo especial esta periferia lascada, os municípios vizinhos, era sala de aulas com no máximo 25 alunos.